Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre vetor. Vou entrar aqui no menu principal, vou acessar as minhas pastas, onde estão os meus projetos. Está aqui início, aula, treina prog, e aqui eu já tenho algumas pastas. Vou criar uma nova, clicar com o botão direito em criar pasta e vou escrever 15-vetor. E agora vou clicar com o botão direito nela e vou em abrir com Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui e criar um novo arquivo. Vou colocar o nome de vetor.c, vou dar um Enter. E aí aqui no vetor.c eu vou colocar esse comentário aqui. Então o nosso exercício de hoje é digitar 5 números, maior que 0. Mostrar o maior número digitado e mostrar todos os números digitados na sequência. Então, primeiramente eu mostro o número maior digitado e logo na sequência eu mostro todos aqueles que foram digitados. Então, para você treinar, como você está treinando comigo aqui, já estamos na aula 15, né? Então você já consegue fazer esse exercício. Tente aí, pare o vídeo, tente, se caso não conseguir, retorne aqui que eu vou lhe orientar como nós podemos proceder. A princípio eu vou fazer uma implementação utilizando vetor, mas se você conseguir fazer a implementação de outra forma, também fique à vontade. Lembrando que você tem que ter a opção de digitar 5 números maior que 0, não precisa fazer nenhuma regra, basta essa regra aqui já está embutida, então não precisa fazer nenhuma regra específica para não, se eu digitar menor que 0, dê algum erro, não. Se digitar menor que 0, processa, mas o certo é você já digitar os 5 números. Então vamos ser honestos aí na digitação. E mostrar o maior número desses que foi digitado. Então isso aí é algo que você pode já pegar assim o maior número dos digitados e colocar ele. O mais difícil é aqui, mostrar todos os números digitados. De alguma forma você vai ter que armazenar esses números e uma das formas possíveis é utilizando o vetor. Tente fazer esse exercício específico, se não der conta, retorne aqui que eu vou lhe auxiliar nesse exercício. Bom, então vamos lá. Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, vamos lá, vamos tentar aqui fazer esse exercício. Primeiramente eu vou chamar o include, que é para trazer, né, aquela biblioteca que nós utilizamos de entrada e saída de informações. Vou começar com int main, que é o corpo da linguagem C, e aí colocar um retorno aqui. Então isso aqui é o básico, você já tem consciência do que é isso. Então vamos lá no nosso exercício. Primeiramente, eu vou fazer só para pegar o número maior. Então, para eu pegar o número maior, eu tenho que digitar, né, os 5 primeiros números. Então, para eu digitar 5 vezes, eu posso colocar o scanf 5 vezes e digitar, né? Então, posso colocar aqui scanf, fazer dessa forma assim, E aí ele vai pegar o inteiro e eu colocar aqui um número qualquer, né? Então, feito isso, aqui eu já pego um número. Então, eu posso vir aqui e criar a variável num, e aí eu pego uma vez. Se eu quiser fazer 2 vezes, eu venho aqui, né? E vou digitar 2 vezes. Mas aí eu tenho que, para eu não sobrescrever esse número aqui, eu posso deixar assim e sobrescrever, não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Só que aí depois aqui eu já tenho que armazenar esse número em algum lugar. Então o que eu vou fazer? Vou tentar fazer dessa forma aqui, vamos ver o que dá. A princípio eu digitei o número, esse número já está salvo em num. Aí eu vou pegar aqui, vou criar uma outra variável aqui que eu vou colocar o nome de maior. Aí eu vou começar com o valor 0, porque se eu pedir para digitar acima de 0, então qualquer número que vier acima de 0 vai ser maior do que 0, né? Então eu posso vir aqui e comparar.
o número que foi digitado. Aí eu vou pegar assim, fazer um if, ó. Se num é maior que maior, no caso maior que 0, né, que é o que está iniciando, ele vai entrar aqui e vai atribuir o num ao maior. Dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar o valor de num e jogar aqui. Se ele não for maior, ele não vai fazer nada, só vai pular. Aí ele vai para a próxima. Então agora eu posso dar sequência, ó. Observe aqui que eu fiz isso. Aqui agora eu vou pegar aqui, ó, e trocar dessa forma aqui, ó. Eu acho que assim dá para fazer, ó. Vamos lá. 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, programação que como nós estamos só treinando, né, pode ser feito dessa forma aqui sem nenhum problema. Aqui eu posso colocar um printf aqui em cima para dizer que eu vou digitar o número. Então eu coloco aqui um printf e falo para digitar o número. Digite número. Fazendo assim, eu posso colocar essa informação aqui também, logo abaixo de todos, né? E aqui. Aqui também. Opa. Aqui, ó. E nesse aqui. Pronto, agora tem 5 vezes. E agora eu vou digitar, eu vou imprimir, depois que fizer tudo, eu imprimo o maior número. Então faço outro printf. Venho aqui, coloco maior número. E aí eu coloco a máscara aqui, né, o D. Coloco um barra N para saltar a linha e venho aqui e coloco maior. Feito isso, deixa eu ver se eu coloquei ponto e vírgula, faltou os ponto e vírgula aqui. Então tem que colocar em todos, senão já dá erro. Pronto, acho que tá pronto assim. Então vou salvar aqui e aí eu acho que assim já pego o maior número. Vou testar para ver se dá certo essa parte. Vou vir em novo terminal. Aqui eu vou executar com o GCC, vetor.c, funcionou, e eu vou executar o a.out. Então ele pede para digitar um número, eu vou digitar o 3, o 2, 1, 5 e o 7. E o resultado deu o maior número é o 7. Agora observe que eu preciso que todos esses números sejam imprimidos, ou seja, esse aqui é o 3, o 2, o 1, o 5 e o 7 logo na sequência. E aí, não tem como eu imprimir esses números aqui sem que eu guarde todos eles em alguma variável para que logo após ele possa ser imprimido. Aqui, se eu vier aqui colocar, vamos supor, eu tenho aqui, ó, eu crio int números. Aí, se eu vier aqui, ó, depois de num e pegar o número, a hora que eu vier aqui, ele vai sobrescrever. Porque ele vai criar um espaço, vamos supor assim, ó. Números, ele cria um espaço desse jeito aqui, ó. Vamos supor que ele tem esse espaço. Aí eu digito o número, lá eu digitei o número 3, né? Aí, vamos supor que o números vai salvar aqui dentro desse espaço na memória. A hora que eu vier e digitar o número 2, ele vai vir aqui, ó, e sobrescrever. Aí ele apaga o 3 e coloca o 2. Então, eu tenho que arranjar uma forma de salvar isso aqui. Então, eu posso criar alguns espaços. Por exemplo, aqui, ó, vem sobrescrito. Esses números aqui é como se eu tivesse aqui, dessa forma assim, ó. Entendeu? Eu tenho um espaço para armazenar.
Aí vamos supor, agora eu quero 2 espaços, então eu tenho o 3 aqui, ó, né? Aí eu quero ter o 3 e logo na sequência eu quero ter o 2. Pronto, ó. Aqui eu posso salvar o 3 e o 2, mas para isso eu tenho que ter 2 espaços. Então eu venho aqui, ó, e crio mais um espaço aqui dentro. Isso eu posso fazer aqui, ó, até a quantidade de espaços que sejam necessários para caber o que eu preciso. No meu caso ali seria 5, né? Então vamos observar aqui, ó. Eu tenho o 3, o 2, o 1, o 5 e o 7. Então eu posso ter aqui 5 espaços. Então agora se eu fizer isso, aí ele vai ficar lá, ó, salvo desse jeito lá, né? Com 5 espaços, ó. Entendeu? E aí eu aqui dentro desses espaços eu posso colocar o 1, posso colocar o 5 e posso colocar o 7. Então isso vai ficar salvo lá na memória, tudo dentro da números. E aí eu posso acessar ela dentro com espaço. Só que eu tenho essa ideia e aí, só que na verdade lá fica mais ou menos assim, ó. Cada espaço para você acessar, ele vai ter o números, né? Só que aqui, ó, ele vai começar aqui dentro desse espaço, ele vai ter o índice. Como eu já defini aqui que o valor máximo é 5, ele não vai... esse 5 é a quantidade, mas para eu acessar qualquer um daqueles números que ficou salvo, eu vou utilizar índices. Então, quando eu escrever aqui números e ele pegar o primeiro índice, ele vai pegar o índice 0. Aqui na linguagem C, ele vai pegar dessa forma. Então, o índice 0 ele vai ser igual a 3, que é mais ou menos essa ideia aqui. Então, quando eu salvar lá, o números do índice 0 vai ser o 3. Se eu quero o 2, então eu vou fazer assim, ó, números com o índice 1, que é o próximo índice, ele vai ter o valor de 2. E isso vai dar na sequência até o índice de 4. Então eu vou ter lá ó, números com o índice 2, que eu vou poder colocar o valor 1, o números com o índice 3, que eu vou poder colocar o valor 5, e o números com índice 4, que eu posso colocar o valor 7. Então observe, ó, os espaços 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então aqui eu estou falando que ele tem 5 espaços na declaração. Observe que aqui ó, eu tenho a declaração, int números com 5 espaços. Quando eu for acessar cada espaço, eu não tenho declaração aqui, ó, eu não tenho int aqui antes do número, eu já tenho justamente o vetor, ou seja, o que foi declarado aqui, ele vem aqui e aí eu uso o índice. Esse índice aqui, ó, 0, ele vai ter um espaço que ele vai armazenar o valor 3 lá na memória. Então eu posso acessar a qualquer momento, qualquer um desses índices. Eu posso pegar o números com o índice 3, ele vai trazer o valor 5. O índice com o número 1, ele vai trazer o valor 2. Então eu posso fazer isso. Para eu armazenar aqui, logo abaixo, na sequência aqui, ó, quando eu digitar o scanf, ele pediu um número, aí eu vou ter que pegar o números, e aí no índice 0, por exemplo, ele vai receber o valor de num. Dessa forma aqui, ó. Então eu estou pegando o valor de num que eu digitar, que no caso foi o 3 aqui que eu digitei, né, mas pode ser qualquer número, ele vai vir e salvar aqui. Lembrando que é um número, se eu digitar uma letra aqui, ele vai salvar o número da letra, porque aqui em computação, o número n, ele tem um valor, que é em números. A letra n é apenas um símbolo, que é da tabela ASCII, ASCII 2. Então, tem que observar esse tipo de procedimento também. Então, aqui é basicamente você entender a parte do vetor. O importante é que siga a regra, que escreva números com valor acima de 0,
que aí vai dar certo. Aí eu pego esse número, armazeno aqui, ó, no números. Então isso aqui, ó, eu vou apagar, né? Porque senão ele vai atribuir os valores aqui, ó, a números. Eu quero que ele atribua aqui, nesse ponto. A hora que eu digitar, eu pego esse número e jogo aqui. Então eu vou deixar ali por enquanto só para você entender, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e salvar aqui embaixo também. Se eu vier aqui nesse próximo, eu vou colocar aqui, mas observe que eu tenho que trocar o índice aqui, ó. Colocar o índice 1. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Agora eu coloco o índice 2. E aqui o índice 3. Agora aqui o índice 4. Então, para eu escrever todos os números na sequência, eu vou ter que fazer um printf com cada índice. Printf. Aqui eu venho, coloco, nem preciso colocar, vou colocar aqui um D, não vou colocar um barra N, vou colocar um espaço, para eles imprimirem na frente. E aí eu coloco aqui, ó, números com índice 0. Pronto. Vou fazer dessa forma e eu pego aqui e coloco todas as opções aqui, ó. Então, vou copiar primeiro. Aqui ele minimizou aqui, né? Então, mais um, né? Aí eu tenho 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Então vamos lá, eu acho que vai dar certo isso aqui. Então vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou apagar essas opções aqui, né? Que é só para você entender. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar novamente e vou tentar compilar para ver se não dá nenhum erro. Não deu erro, agora eu vou executar. Pronto, digitar o número. Aqui deixa eu ver quais números que eu digitei, só para lembrar. O número 3, o 2, o 1, o 5 e o 7. Pronto, deixa eu só colocar aqui no final, vou dar um printf com um barra N, para ele saltar a última linha. Então, Ctrl S para salvar, por enquanto eu não vou compilar não, só vou ver aqui, ó. Então, o maior número é o 7 e 3, 2, 1, 5 e 7, logo na sequência. Bom, então aí nós resolvemos o nosso problema, né? Na sequência ele colocou os números, o maior número, só que aqui ficou bem difícil, né? Porque observe, ó, o exercício é para 5 números, mas caso eu queira aumentar isso aqui para 50, então cai naquele caso, né? Com 50 números aqui, vai dar um trabalhão, né? Então nós podemos mudar a programação desse código aqui, utilizando uma forma mais dinâmica, que é utilizando o for. Então, logo abaixo aqui, ó, dessas opções, eu posso vir aqui e criar um for. Vamos testar aqui, né? Então, int i igual a 0, i menor que 5, porque por enquanto eu vou ter apenas 5 números digitados. Então eu coloco dessa forma e a chave aqui. Feito isso aqui, eu já posso pegar essa opção aqui, né? Print, digite o número. Vou colocar ela aqui dentro. Vou colocar também um scanf. Então, no caso, seria o scanf aqui. E aqui, ao invés de eu pegar esse número, eu já posso pegar diretamente o números. Aqui, ó. E aí, eu coloco aqui para acessar o índice. Observe que aqui eu começo o índice, começo o for com 0 e vai até ele, enquanto ele for menor que 5. Então, teoricamente, o i vai de 0 a 4. E
de 0 a 4 é justamente os índices que eu possuo. Então, vou substituir esses índices aqui por algo dinâmico. Vou colocar aqui o i, que vai de 0 a 4. No caso, se eu quiser mudar para 50 números, eu venho aqui e troco. Troco aqui, ó, e aqui, né? Então, se eu já posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, eu não vou usar mais esse num. Esse num eu posso utilizar ele de outra forma. Eu vou vir aqui, ó, e defino o tamanho dele aqui e venho e troco ele aqui, ó, que já fica dinâmico tanto aqui quanto aqui, ó. Porque aí já não tem perigo de eu estourar o vetor. Porque se eu colocar aqui maior do que aqui, ou aqui maior do que aqui, eu posso acessar memória que não está reservada para mim. Então eu faço dessa forma que eu já tenho já consigo ter uma dinâmica aqui na hora de resolver o meu problema. Se eu precisar trocar esse valor aqui para 50, eu venho só e troco aqui, ó, não preciso mexer para mais nada. Então dessa forma aqui eu já consigo capturar todos os números. Agora eu vou vir e pegar esse if aqui, ó. Dessa forma aqui, só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui e vou testar o if. Aqui, quando eu colocar o if num, se ele é maior do que, no meu caso aqui, números do índice i, né, que vai ser o índice que tiver. Quando ele identificar que o num for maior que isso aqui, ele vai salvar em maior. Na verdade, esse num aqui não, na verdade aqui eu vou ter que inverter, porque ele já vai salvar em números, ele não vai salvar em num mais. Então eu vou ter que trocar aqui, ó. Eu vou ter que pegar números, que agora ele está salvando em números, então eu procuro se o números de i é maior do que maior. Que é essa jogada que eu fiz aqui embaixo, só que aqui eu utilizava o num, só que agora o num, ele passou a ser a quantidade de índice, e não o número que eu estou digitando. O número que eu estou digitando, ele está aqui armazenado em números, então ele vai aparecer aqui, ó, números, aí maior, aí sim, eu pego o números com o índice que eu digitei. No caso, no índice que eu acessei, na verdade, né? Então ele veio aqui, salvou, eu vou lá e busco ele lá naquele índice e vem aqui. Né? Aqui no caso for o índice 0, o 0 vai estar aqui, 0 aqui e 0 aqui, né? Então eu vou conseguir acessar, observe que é essa jogada que eu fiz. Fazendo isso, então agora eu posso apagar tudo aqui, ó. Até nesse ponto aqui, ó. Então observe que eu já tirei essa informação aqui, ó. Pronto. Eu já tenho agora mais, eu já fiz várias alterações aqui, né? Então agora eu tenho que fazer alteração embaixo. Eu posso deixar dessa forma aqui, que vai dar certo também, mas só que se eu trocar para 50 lá já não vai dar certo. Então eu tenho que colocar aqui também, eu tenho que trocar essa informação aqui, ó. Então essa aqui do maior número, posso deixar desse jeito, não vai me atrapalhar em momento algum, porque se eu tiver de 5 ou 50, toda forma ele vai descobrir qual é o maior número. O que eu tenho que fazer aqui, eu vou colocar só a observação aqui, ó, colocar números digitados. Só para separar mesmo. E aí ele vai aparecer na frente aqui os números digitados. E logo na sequência eu vou imprimir esses números. Então eu agora também vou utilizar outro for. Utilizando também o i, não tem problema, porque o i ele só tem valor aqui dentro. Quando ele termina aqui o for, ele perde o valor, então eu posso usá-lo novamente aqui embaixo. Aí eu vou colocar o mesmo fora, com o valor de num e o i++, que ele vai de índice a índice para imprimir também. E aí eu posso pegar aqui, ó, um printf desse aqui, qualquer. Não posso jogar ele aqui dentro.
Feito isso, eu venho aqui e só troco o índice aqui, ó, para ir. Pronto, e posso apagar esses aqui também, ó. Eu venho aqui, pronto. Agora aqui nosso programa já está mais dinâmico. Se eu quiser, vamos trocar aqui para 10, por exemplo. Aí eu vou ter, aí eu posso até tirar essa regra aqui de cima. Vem aqui, ó, tira essa regra. E pronto. Agora eu posso digitar vários números. É importante deixar lá que a regra... Deixa eu só voltar aqui, ó. Digite não 5 números, mas digite números maior que 0. É melhor deixar essa regra assim, que aí fica resolvido, ó. Aí eu posso alterar aqui quanto eu quiser. E aí eu tenho esses números aqui. Então vamos testar, né? Para ver o que dá. Então vem aqui, tem que compilar, né? Já passou de primeira, isso é bom. Então vamos lá, vamos digitar, 10 números, né? Então vou 1, 4, 3... Opa, deu erro ali porque eu digitei uma vírgula. Observe que até saiu e ele já tinha zerado todo o vetor, ó. Ele imprimiu todos os números do vetor. Aqui, ó, 5, 10. Então ele deu o erro aqui na hora que eu digitei a vírgula, viu? Que eu digitei a vírgula não é número. Então ele já deu o erro e deu problema aqui. Então vamos lá, executar novamente. Então, vamos digitar o número 5, 4, 6, posso até repetir número, ó. 5, 1, 7, 9, posso digitar de 2 dígitos também, 10 e 3, 4, bom, então esses foram os números que eu digitei, ó. 5, 4, 6, 5, 1, 7, 9, 10, 3, 4, o número maior é o 10 visualmente. E aqui o número maior número é o 10. Então deu certo o nosso programinha. Então a ideia do vetor é essa. Ele vai armazenando, então se eu definir aqui 10, se eu definir 100, então ele vai até onde ele suportar o índice. Então a quantidade que ele suporta aqui. Então tem algumas lógicas de memória, né, que depende do tamanho. Isso aí tem que ser visto, lido. Então, talvez, se você pegar a leitura para tamanhos de memórias na linguagem C, você vai observar, mas tem linguagens que não se importam muito com isso. Então, você pode definir números grandes aqui, que ele vai conseguir. E tem também a opção de você definir em outras linguagens, números grandes para você trabalhar. Mas aqui a ideia é você entender que você tem como armazenar essas informações em um vetor e disponibilizar logo na sequência essas informações. Então já é o primeiro conceito de você guardar informação, que lá na frente, quando você estiver aprendendo parte de bancos de dados, você vai observar que é importante ter formas de armazenar informações. Nesse momento aqui, esse vetor ele é do tipo inteiro, então ele só vai armazenar números. Então nós podemos fazer outros tipos de vetores, utilizando outras técnicas para armazenar tanto números quanto strings e outras coisas mais. Então a princípio, utilizando o básico da programação em linguagem C, nós utilizamos a linguagem C aqui, então essas 15 aulas já dá para você ter uma noção básica do que é a programação em si. Você consegue fazer muitas coisas com isso. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.